Esse é um mês extremamente especial. Eu estou muito feliz com o LanaCast de hoje, já vou te contar por quê. Mas primeiro, eu quero te dizer que esse mês está muito recheado de coisas boas. Por quê? Dia 8 de março, hoje é o Dia da Mulher. Mas a gente gosta de trabalhar com o mês da mulher. Na verdade, eu acho que o ano deveria ser da mulher, né? Mas vamos nos contentar com esse mês. E para esse mês ser mais especial do que o normal, eu convidei algumas mulheres ginecologistas que são pessoas ícones no que elas fazem. E o objetivo é realmente trazer empreendedoras, mulheres que estão fazendo diferença na vida de outras mulheres e nas suas casas e trabalhando com o equilíbrio de todas as suas funções. O objetivo é realmente inspirar. A gente pode tudo o que a gente quiser, né? E hoje, para esse dia especial, eu trouxe uma mulher que eu admiro absurdamente. Ela consegue ter um equilíbrio incrível nas funções dela, e uma competência técnica maravilhosa, uma didática de ensino. Nossa, não tem nem palavras, adoro assistir às aulas dela. É ginecologista do Rio de Janeiro, especializada em uroginecologia, ginecologia regenerativa de pacientes na menopausa. O consultório dela vive cheio, ela está na Barra, no Rio, e é uma honra ela ter aceito, ter cedido o tempo dela para estar aqui. Doutora Fernanda, vem para cá. Ai, gente, estou me sentindo super entrevistadora. E tô muito feliz mesmo em te receber aqui. Você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu te admiro. E eu tô aqui hoje só para ouvir a sua história, que você fale bastante de você, para inspirar quem vai nos assistir daqui a pouco e mostrar que é possível a gente fazer o que a gente quer com equilíbrio, né? Bem-vinda, tô muito, muito feliz. Olá, tudo bem? Bem, eu que estou assim, super alegre de estar aqui com você, é um prazer estar conversando com você. A gente já tem um relacionamento aí de algum tempinho, né? Já tem alguns anos, né, que eu conheci a Lana e foram, assim, momentos bons que nós passamos juntas, né? Temos tido um crescimento nessa trajetória, né? Muito obrigada por ter lembrado de mim nesse Dia da Mulher, que é tão importante para todas nós, né? Nossa, nem fala. E ó, já para começar, eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua vida, porque eu sei que você é ginecologista, é especialista, tem um consultório que só cresce e tal, mas como é que começou tudo isso? Da onde você saiu? Como é que você escolheu fazer medicina, depois a ginecologia? Conta um pouco da sua história, que eu acho que é muito importante para quem está nos assistindo agora. Bem, Ilana, assim, olha, eu venho de uma família de médicos, né? Meu pai e minha mãe. Na verdade, eles é que foram pioneiros, né, nessa evolução. Eles foram os primeiros a terem terceiro grau na família, né? Então, eles deram um start, assim, muito importante para as modificações que houve na minha vida, né? Então, assim, eu sempre estive com muito, em alto nível assim, de interesse por eles e de gratidão por tudo que eles conseguiram, né? Eles saíram do nada e conseguiram se formar. Então, eu consegui ter uma vida é, alavancada por essa vontade deles de sair de onde eles estavam. Então, isso já foi, para mim, um grande exemplo. E eu já pude começar de um patamar diferente do deles. E eu sempre tive esse desejo de ir além, mais do que eles conseguiram. E me vi desejando ser médica muito jovem também. Acho que muito por estar com eles em casa, sempre ouvindo falar, e interessada em biologia, sempre fui muito estudiosa. Então, com 14, 15 anos, eu já tinha decidido que ia ser médica. Ai, que show. E aí consegui entrar na faculdade, no segundo vestibular, passei para a estadual daqui do Rio de Janeiro. Foram anos ótimos, assim, eu realmente me encontrei numa profissão, eu gosto muito de ser médica, e aí a ginecologia veio também cedo na faculdade. Eu estava por volta do segundo para o terceiro ano, e aí comecei a me interessar por ver casos clínicos, e aí um professor falou, você quer dar um plantão na maternidade? Eu falei, quero. E aí comecei a ter aquele contato com a saúde feminina e me lembro assim que foi uma madrugada, vocês vão rir, tá? Mas eu vou contar porque foi muito significativo e simbólico para mim.
Eu estava fazendo um parto, com ajuda, obviamente, porque eu não era formada ainda. E aí, depois que o neném nasceu, e aquela coisa toda bonita, e aí eu peguei na placenta, e aquela coisa quente, cheia de sangue. Eu pensei assim, gente, isso aqui é a vida. Eu quero fazer isso, eu quero entender mais da onde a gente vem, da saúde feminina, da gestação, como gerar. Então, foi uma coisa de muita conexão que eu tive ali naquele momento e escolhi minha especialidade. Ah, mas não dá nem pra Mas rir disso, não. Isso daí é emocionante mesmo, né? Sair um foi. bebê e a placenta, aquilo realmente é a vida. É Foi muito emocionante. assim, eu me lembro bem assim forte desse momento. E foi quando eu decidi, né? A saúde feminina para mim sempre foi algo muito empolgante, assim, sempre curti muito. Eu acho a mulher muito interessante, para falar a verdade, né? Então, fui trilhando nesse caminho, mas eu também não quis ir me focando só para gineco, não. Fiz o meu internato rotatório em clínica médica, fiz em dermatologia, olha que coisa curiosa, que hoje em dia eu faço muito essa parte, né? Então, eu já É. estava tendo uma visão um pouquinho além do que era só a minha especialidade. Então, eu consegui conectar muita coisa da dermato que eu aprendi aqui hoje em dia, né? Então, eu fiz questão de, bem, já que eu vou desenvolver minha vida por inteiro na saúde feminina, eu quero aprender muito mais as outras coisas que eu vou ver com menos frequência. Então, fiz questão de fazer isso, mais clínica médica, fiz CTI, fiz plantão de emergência, não fiquei só focada na maternidade. E aí, fui bem, passei logo para uma residência aqui no Rio de Janeiro, ótima, Instituto Fernandes Figueira, que é da Fiocruz. Conheci pessoas maravilhosas que eram a elite, na verdade, aqui da obstetrícia e da ginecologia do Rio de Janeiro, na época, e foi uma residência muito boa, fiz muitas conexões, aprendi muito, e só consolidou para mim o fato de eu querer trabalhar com isso, né? E aí o que aconteceu que foi muito bom esse momento, mas aí logo depois veio uma demanda importante da minha vida, que é o cuidado com a minha família, a criação da minha família. Eu já nessa época já namorava meu marido, e a gente decidiu se casar e já começar a ter os nossos filhos. Então eu dei uma paradinha assim nesse processo de especialização e tal, e fui ter as crianças. E aí, logo que eu tive a minha segunda filha, que hoje em dia está com quase 9 anos, o meu mais velho está com quase 12, e aí eu falei, bem, agora está na hora de eu realmente me voltar para o que eu sempre estava querendo trilhar. Então, não foi um problema para mim dar essa parada. Eu não parei de trabalhar, não, tá? Na verdade, eu só dei um tempo e me permiti dar esse tempo para minha família, porque eu vinha numa batida forte. A gente já tinha ido para a Cleveland Clinic, eu já tinha feito fellow em cirurgia, já tinha feito curso de ultrassom, já tinha feito um monte de outras coisas. E aí, ou eu dava uma crescida forte e deixava o plano das crianças para daqui a pouco, ou eu parava e concretizava isso. Eu falei, bem, eu acho que está na hora, eu já estava com 32 anos, falei, está na hora. E não me Tá, arrependo calma, deixa eu nada. te falar uma coisa. Você falou umas coisas aí tão importantes agora que eu não posso deixar isso aqui passar. Primeiro ponto que eu acho que é muito relevante que você disse é que apesar de ter vindo de uma família onde pai e mãe é médico, você passou numa faculdade estadual, Sim, né? Ou seja, você ralou pra caramba e estudou pra caramba. Por que que eu peguei esse ponto aqui emblemático? Porque pra quem tá vendo a gente agora, não importa de onde você tá saindo, você tem que se esforçar. E dá, tá? E dá. E aí, outro ponto também que você falou, que eu achei sensacional, né? O momento da sua escolha, né? Prestar atenção mesmo nas escolhas, no que o nosso coração diz quando aconteceu de você pegar essa placenta, né? Foi o seu coração que falou e norteou a sua vida. Isso é muito legal. E eu sempre falo isso para os meus mentorados daqui, para todo mundo que passa por mim. Faz o que você ama. O dinheiro, ele é consequência, né? E a outra coisa que você falou agora que eu achei muito maravilhosa são as escolhas e o momento de cada escolha. Hoje a gente está vivendo uma fase que as mulheres. Uma fase de ascensão feminina já há algum tempo, mas agora um pouco mais. E parece que ser mãe, parar para ser mãe, não é mais tão legal. Mas isso não é ruim, você não deixou de trabalhar, você só deixou de focar na sua carreira por um tempo, mas trabalhando, para que você tivesse a sua família. Porque isso também faz. Não é regra, não é porque é mulher que tem que ter filho, mas isso faz o sentimento de completude numa pessoa, né? Quando a mulher quer ter filho, né?
Quando a mulher deseja ter filho, e isso sempre foi uma vontade, não só de filhos, mas de constituição de uma família, isso para mim era muito importante. Eu não tive problema e não me senti abrindo mão de nada, tá? Eu só realmente dei uma freadinha naquele momento, respeitei aquele momento, gostei super de parar para amamentar, fiquei com minha filha, meus dois filhos, eu amamentei até 1 ano cada um, 6 meses exclusivo, e tive, assim, a possibilidade, eu já era concursada na época, né? Eu trabalho no Hospital Federal aqui no Rio de Janeiro, então eu tive chance de ter uma licença médica, então, eu curti, não foi problemático para mim. Atendia no consultório umas 2 vezes por semana, diminuí parto, na época eu ainda fazia obstetrícia, e consegui levar super bem. E o mais interessante, após você falar tudo isso, é que a, o fato de eu ter sido mãe me deu muito mais gás de querer conquistar mais. Eu quero dar uma vida melhor, umas condições melhores para meus filhos. Eu quero, inclusive, ter outro tipo de abordagem na minha profissão para que eu possa ter mais qualidade de vida. Então, isso foi fundamental, assim, esse ponto na minha vida de maternidade me deu muito amadurecimento para decidir as coisas para o futuro. Não, isso é sensacional, né? Porque você passou por algumas fases que as suas pacientes passam, então tem experiência para falar. Só quero deixar aqui bem tarjado que não é obrigatório. Para mulheres que não têm esse desejo, não tem problema nenhum. Não é porque a doutora Fernanda tem que ela é uma referência. Existem mulheres que não têm filhos que também são referências. Mas neste momento aqui, eu acho legal a gente frisar que tudo o que a mulher desejar, ela pode fazer, né, com equilíbrio, independente de ter a família ou não ter a família, mas dá para fazer. Isso eu acho muito bacana. Olha, Lana, eu tenho, assim, algumas pacientes, assim, por exemplo, muitas mulheres hoje em dia não têm a vontade de ter filhos, ou pelo menos num primeiro momento, até os 40 anos, mas tem muita vontade de viajar, de fazer um ano sabático, de conhecer lugares. E às vezes não se permitem porque tem após, tem um não sei o quê, e lá, lá, lá. Gente, dá. A gente organizando e planejando, às vezes você vai retornar desse período que para você era super importante com outro gás, com outra visão daquilo que você estava desejando e vai avançar, inclusive, mais. Mas parar para organizar e olhar o que você quer fazer e se dedicar não é perder tempo. Muito pelo É, contrário, é ganhar tempo no médio prazo, né? E melhorar a qualidade de vida. Nossa, esse exemplo que você deu foi ótimo. Eu não conseguia pensar em nada aqui, mas esse exemplo foi maravilhoso, porque você volta, assim como você voltou com um novo olhar, novas experiências. Qualquer que seja a sua escolha, você volta com uma nova experiência, um novo olhar e consegue agregar muito mais para os seus clientes, para a sua vida, né? Eu acho isso e por importantíssimo. exemplo, eu sempre fiz ginecologia e obstetrícia, apesar do chamado ter ocorrido com uma situação obstétrica, na verdade, o meu interesse sempre foi muito focado no ser feminino. Então, eu sabia que eu, em algum momento, ia migrar para a ginecologia. Hoje em dia eu não faço mais obstetrícia, apesar de depois de ter sido mãe, né, ter tido 2 filhos, eu ter feito uma obstetrícia até bem melhor e mais completa. Mas ainda assim, eu sabia que em algum momento eu não ia ter mais esse foco. E ter tido a maternidade nesse momento me fez refletir sobre isso e ter a coragem de tomar essa decisão, que não é fácil. Então, Sensacional. as experiências, cada experiência que a gente passa, nos dá embasamento para a gente ir para frente, né? E até porque aquele momento foi uma experiência obstétrica, mas você pegou na placenta, na vida, né? Como um todo, não só no momento obstétrico. Você já tinha me contado a história, ela é maravilhosa mesmo. Mas vamos lá, daí a gente estava na parte que você parou, teve seus filhos, se dedicou. E aí, continua, que eu te parei e me empolguei, desculpa. Não, então, deixa eu me lembrar. Eu tive as crianças, né? E aí, foi. E aí eu fui fazer um curso eu sempre me interessei por essa questão da associação da estética, né? Não só a estética como a gente conhece hoje em dia, a arte mesmo, de, por exemplo, você fazer uma cirurgia perineal e você agregar outros fatores ali para você manter aquela estrutura harmônica, né? Estética nesse sentido.
E melhorar Então, a eu sempre, função também, né? Porque o tempo vai me passando, né? interessei por esse tema, né? Eu tenho um olhar mais artístico para as coisas, vamos colocar assim. Então, toda episiotomia que eu fechava, qualquer períneo que eu fazia, eu sempre tinha esse olhar. E aí eu tinha também uma escuta diferenciada para as mulheres que se queixavam dessas coisas, né? Por exemplo, um monte de Vênus muito aumentado, né? O capô de Fusca. E aí eu falava, gente, quem vai resolver isso? É só o plástico, mas ela está vindo conversar comigo. E aí eu vi alguns cursos e achei um curso aqui no Rio que falava sobre isso. E aí foi meu pontapé inicial. Na época não tinha nada organizado sobre essa questão regenerativa, nada. Estava começando, tinha um laser lá na Itália, não tinha nada aqui no Rio. E aí eu comecei a galgar esse espaço aí, comecei a aprender a fazer as cirurgias íntimas estéticas, é, algumas coisas relacionadas à parte dermatológica, fazer clareamento, a lipoaspiração do monte de Vênus, nem existiam outras opções na época, né? E aí comecei a minha carreira nesse sentido. Então, já tenho aí no mínimo uns 10 anos já fazendo essa área. E aí, Me dedicando em devagarzinho, diversos cursos, muitas outras pós-graduações, enfim. aí devagarzinho você foi largando a obstetrícia e se dedicando a essas pacientes. Que aqui eu quero fazer outro adendo. Para quem não sabe, eu visitei ginecologistas durante 20 anos, mais até. E as mulheres, no geral, assim, mais de 40 anos, que estavam, mais de 45, que estavam ali perto da menopausa, elas já começavam a se queixar de coisas que, no geral, a ginecologia não podia resolver. Né? Porque não tinha medicamentos, não tinha tanto lançamento para menopausa, era um momento mais complicado ali da vida, perda de urina e tal, e os médicos às vezes não abordavam porque não tinham como tratar. Né? E aí você foi largando a obstetrícia e foi pegando essas pacientes por essa experiência que você foi ganhando nos cursos aqui, fora e tudo isso, né? Sim, sim. Sempre a mulher sempre teve uma escuta, né, dessas questões dela, principalmente relacionadas à sua genitália, à sua sexualidade, um pouco deixadas de lado. E o que aconteceu é que no início dos anos 2000, a gente teve a liberação de um estudo que fez uma diferença científica grande, eu consigo reconhecer isso, que foi o WHI, mas que ele fez uma diferença negativa na época para a ideia da terapia hormonal na mulher. Uhum. Então, nós temos aí um gap grande de mulheres que ficaram sem tratamento da sua menopausa. E com isso, muitas das demandas delas ficaram esquecidas. É assim mesmo, você está envelhecendo e tal. E aí, com o passar do tempo, a comunidade científica não ficou parada, continuaram os estudos, outras coisas vieram no lugar daqueles hormônios que se utilizou nesse estudo, e a gente conseguiu voltar com a segurança do uso da terapia hormonal. E as mulheres voltaram a falar sobre isso, voltaram a querer, junto com todo o processo de modernização, do empoderamento feminino. Então, as mulheres voltaram a demandar, a ter uma sexualidade com plenitude, a ter uma qualidade de vida, de poder sair ou fazer uma atividade física, correr sem perder urina, sem ter infecções urinárias recorrentes, de ter uma pele um pouco melhor, de ter alguma questão estética da sua genitália que ela não se sente confortável e poder falar, associado ao fato dela voltar a ter ânimo na vida, que é usar a terapia hormonal. Então, a gente tem uma coisa muito pontual na nossa fase, na transição, né, para a menopausa, que é a perda do sono, que é a perda do estímulo mesmo, às vezes até libido para a vida, que eu costumo dizer, sabe? Uhum. E questões sexuais também com queda de libido. Então você imagina, uma mulher que já é meio assim, destituída desse lugar de poder falar da sua sexualidade e das suas questões, e não podendo usar reposição hormonal, então foi uma época em que se ficou isso mais calado. Quando voltou a reposição hormonal, isso tudo veio com força. E toda a comunidade científica e os médicos que estão ouvindo aquela mulher também começaram nem todos, né, mas a maioria que se importa, começou a pensar, eu quero fazer uma coisa diferente por essa mulher. E eu me sinto nessa qualidade de ginecologista que pensou, eu preciso procurar alguma coisa a mais por ela, para ela.
E o E perfil foi aí que eu também. comecei a ver todas as questões novas de tecnologias e de recursos diferenciados do que a gente podia oferecer. E o perfil, desculpa, acabei te interrompendo, né? Mas o perfil da paciente também mudou muito ao longo dos últimas 2 décadas, né? Porque a gente tinha aquela mulher que ficava casada a vida inteira com o mesmo marido, achava que perder urina era normal e estava ali cuidando dos filhos e tal. Agora a gente tem uma mulher de 40 anos que ela de repente se separou, ela voltou a sair, ela quer namorar, mulher de 50 anos, a vida sexual agora é muito mais prolongada, então ela quer estar, como você falou, da parte estética, ela quer estar bonita em todos, né? Porque tudo cai, né, gente? Faltou estrogênio, tudo cai. Cai cabelo, cai cara, cai tudo. E aí a mulher, o perfil dela mudou. Ela vai mais trabalhar, ela vai mais viajar, ela quer parecer mais bonita. Então, eu acho que tudo corroborou. E aí veio a tecnologia que entrou em todas as especialidades e na ginecologia não ia ser diferente, né? Você imagina uma mulher que ela teve toda essa trajetória de vida, de conquistas, de pós-graduação, de conquistas profissionais, né, e pessoais também, ela chegar nessa idade que ela vai estar num momento quase, que não, não digo no topo, mas a gente está num momento Bem que mais com 40 pleno, em né? Você já tem diante, dinheiro para aproveitar. sim. E aí ela com todas essas questões, com muito cansaço, ela não consegue ter recuperação muscular depois que ela malha, ela treina todos os dias, mas ainda assim não consegue ter resultado. Aí ela passa a não ter nem energia para ir treinar, porque ela está cansadíssima por conta do declínio hormonal. Ela tem um trabalho que compromete muito a concentração dela e ela não está dormindo direito. Ela vai fazer alguma atividade, perde urina. Isso é inaceitável para uma mulher moderna. A gente quer estar na. Eu não digo assim, ó, Alana, me entenda bem, eu acho que o envelhecimento faz parte da nossa vida, é um Sim, processo, mas a gente precisa envelhecer com qualidade de vida. A gente não quer exato. uma mulher de 40, 50, 60 a mais, ou um homem também, que esteja aparentando 20 e tendo atitudes de 20. Não é isso. A gente quer estar com essa idade com a nossa qualidade de vida mantida, né? Então, Poder é viajar, poder inconcebível. caminhar, poder fazer, ter a sua relação sexual, sair com as amigas, é isso, não é deixar de envelhecer, né? Você imagina uma mulher dessa vai viajar para a Europa com um namorado novo. Primeiro que ela tem que estar preocupada onde tem um banheiro para ela ir. É. Imagina. Vergonha do namorado, que de repente é um relacionamento novo, aquilo tudo, ela tem que se trocar porque teve um escape urinário. Tá de noite, eles vão dormir, ela tem roncos, ou então tem insônia, Uhum. não tem libido. Ou então tem, e aí impacta ali na relação sexual pelo órgão genital que está completamente atrófico. Então, assim, é incompatível com as possibilidades que a gente tem atualmente. Então, não Exato. oferecer isso a elas, a nós, inclusive, é praticamente um desserviço, né? Nossa, você sabe que eu falo isso sempre aqui no LanaCast e falo também nas mentorias. Vocês estudam pra caramba, né? Os médicos continuam se atualizando e às vezes voltam pro consultório e não colocam aquele conhecimento em prática. Isso, não só para vocês, mas para qualquer profissional, é um tamanho de um egoísmo, porque no caso de vocês, deixa de beneficiar milhares de mulheres que poderiam ter uma vida muito mais saudável, muito mais plena, né? A gente deixa de entregar, né, para as infinitas possibilidades para que a vida seja melhor, né? Mas o que eu acho que assim houve a gente fica meio quadrado assim na consulta, né? Só seguindo os protocolos. E, na verdade, a gente tem que retornar lá ao primeiro ou segundo ano da faculdade, em que a gente valoriza demais a anamnese, que é a conversa com a paciente. Então, eu acho que o atendimento a essas demandas é fruto da escuta dessas mulheres. Então, escutar que elas estão com essa necessidade é fundamental. Então, isso é que é uma boa prática, né? E essa Sim. mulher, ela também está com todas aquelas questões que a gente estava falando antes, com relação ao equilíbrio. Ela está bem já financeiramente, mas está já com questões de sexualidade, está com questões familiares, isso tudo aqui.
culmina aqui junto no consultório médico. A gente tem que ter esse ouvido. Ela não é só uma vulva, ela não é só uma mama, ela tem todo um contexto, né, que tem que ser estudado, escutado. Eu sei que você tem várias histórias, assim, vários exemplos, mas tem alguma paciente que tenha passado por você que você tenha. Você fez diferença em todas, ok, mas alguma que te chamou muita atenção, que você falou, nossa, olha, trouxe isso, aprendi isso, ela é uma mulher que a gente conseguiu sair dessa vibe de não sair de casa, não faz nada, pela ginecologia regenerativa, por entregar mais resultado? Tem alguma que tenha te chamado muita atenção? Nossa, Lana, me vem várias à Eu cabeça, sei, a assim. gente já conversou de várias, mas uma só, assim, ó, uma ou duas, assim, até para Tá, mostrar para duas, quem tá porque assistindo pra idades gente, diferentes, tá? é porque a gente Olha, pode uma foi. mostrar para quem tá aqui que, olha, se você tem alguma demanda ginecológica ou de função, existe possibilidade de melhora. Eu acho que isso é muito importante a gente dizer aqui sempre, mas principalmente nesse mês que é o mês da mulher e neste dia. Conta aí. Olha, não consigo falar de duas, vou falar de três, porque são épocas diferentes da vida, tá? Combinado. A primeira delas, assim, foi uma paciente jovem que estava fazendo intercâmbio no Japão e ela só se deu conta que ela tinha uma questão genital quando ela foi para lá, porque ela começou a andar muito de bicicleta, de bike, eles usam muito lá. Quase Uhum. não usa carro, quer dizer, usa, mas ela não estava usando e usa muita bike. E ela se sentia super incomodada com aquilo, e aí ela começou a reparar que ela tinha um pequeno lábio assimétrico e hipertrófico. O que quer dizer isso? Ele era de tamanho diferente de um lado e do outro e um pouco maior do que os grandes lábios, então ele não ficava fechadinho. Então, quando ela se sentava, ela sentia incômodo. E aí, quando ela percebeu isso, ela começou a ter também questões sexuais. Ela falou: então eu devo ser feia, eu não deve ser bom ter relação sexual. E aí ela acho que não tinha tido na época. E aí ela se fechou nisso, ela estava já com uma idade que ela já podia ter tido experiências sexuais e se fechou. E aí ela me procurou, a gente conseguiu fazer cirurgia de ninfoplastia e ela teve uma recuperação de autoestima que eu nunca e jamais vou esquecer. Ela Olha me que. ligava dizendo: eu estou andando de bicicleta, eu arrumei uma pessoa, eu estou super bem, já tive relação sexual, não tive vergonha nenhuma de ficar nua. Então, isso foi muito impactante no início da vida sexual dela e que não vou esquecer. Ai, calma, deixa eu aproveitar fazer dois adendinhos aqui rapidinho. Primeiro que eu conheci uma senhora com 70 e poucos anos num consultório que eu fui uma vez. Ela teve esse problema a vida inteira. Ela não sabia que tinha tratamento. Quando ela descobriu, ela viajou para longe atrás da médica para fazer essa cirurgia porque incomodava demais. 70 e poucos anos. Você imagina como isso deve ter incomodado a vida dessa mulher, né? Pois é, E uma vida aí, inteira. e aí eu lembrei também, com você falando dessa história, tem um artista que ele tem um quadro que tem 400 vulvas, não é? É, é o mural da vulva, que é na Inglaterra, né? É um artista que fez, mas na verdade para mostrar que não existe padrão, né? Exato, não tem nada de errado. Eu acho que é legal a gente ver se incomoda ou não. Mas eu lembrei porque às vezes as mulheres se sentem feias ou erradas ou com algum problema e tem problema de autoestima e não é. Cada um tem uma, né? Não é Mas regra. aí no que ela tem essa demanda do incômodo, a gente tem a escuta para Com ela. É certeza. isso. Porque E ela tem pode ter essa mesma possibilidades. situação, isso, ela pode ter essa situação e aquilo jamais ter. Aliás, ela não tinha identificado isso até ela andar de bike. E aí ver que tinha uma situação. Tem E você outro vê caso de uma como que menina que era muda, né? atleta, não conseguia subir no pódio com a roupa que era mais justa, ela começava a botar a mão, porque ela achava que tinha muito volume. Então, Olha assim, são isso. muitas as histórias. Agora, deixa eu falar das outras. Vai, A pode outra é contar. uma mulher por volta de 40 e poucos, assim, e teve câncer de mama de forma precoce na vida dela. E ela aboliu a vida sexual dela, porque era muito difícil e ela ficou impossibilitada de usar hormônios por conta da natureza do tumor dela. E aí ela achou que a vida tinha acabado. Acabado. Uma parceria excelente, assim, eu conheci a parceria dela, tudo ótimo, mas ela não conseguia se conectar mais sexualmente.
Então a gente começou a fazer os tratamentos com energia. Na época a gente usou radiofrequência, ela não tolerava nem o laser, e ela teve assim um resultado tão fantástico, É. tá? Porque diante da terapia anti-hormonal do câncer de mama, às vezes a gente tem resultados que são medianos, né? Melhoram a qualidade de vida, mas a gente ainda não chega como era antes. Mas ela, especialmente, acho que por ser mais jovem, ela teve um resultado assim bem bom. Ela mudou da água para o vinho, assim, Olha sabe? Tipo, isso. ela voltou a viver, porque ela tinha tido esse diagnóstico muito cedo, então ela estava cheia de planos, cheia de coisa, aquilo impactou tanto ela que ela murchou. Ela não conseguiu sair daquele lugar. Então, quando ela conseguiu retomar a sexualidade dela, isso interferiu em todos os âmbitos da vida dela. Então, assim, foi realmente muito marcante para mim. É porque uma melhora dessa, na verdade, qualquer movimento de melhora que a gente tem na nossa vida, ele não impacta só um lado. Ele sempre vai acabar chegando em outras esferas também da nossa vida, né? Num caso desse, melhora a vida sexual, melhora a autoestima, melhora a vida em sociedade. Né? Porque você se Sim. sente mais seguro, mais bonito. Olha como vocês afetam a vida das mulheres, gente. Vai, conta a terceira para eu não interromper muito. Ela voltou a se reconhecer, né? Porque a doença já tirou alguma coisa dela, e aí ela voltou a se reconhecer quando ela retomou um aspecto importante da vida dela. Ah, Mas assim, e mais uma coisa, né? ah, Bater papo é isso, né? A gente acaba interrompendo, desculpa, não posso esquecer. A gente falou aqui de menopausa, né? Que a gente tem a tecnologia que ajuda nos tratamentos de menopausa, mas não é só isso. Pacientes que foram diagnosticados com alguns tipos de câncer, né? Podem ser tratadas e podem retomar suas vidas. Olha que ganho! Porque acho que até pouco tempo as pacientes com câncer todas achavam que acabou, né? Não tem o que fazer, não é. pode tomar hormônio, vou ter que definhar aqui. Mas não, dá para ter uma vida boa, plena novamente, com qualidade. Eu acho importante falar disso, porque assim, é um diagnóstico difícil, não estou dizendo que não seja, Sim. mas hoje em dia a gente tem profissionais voltados para o pós-tratamento inicial daquela doença, que é assim, sobreviver, né? A gente tem um diagnóstico desse, a gente quer se livrar da doença e ficar bem. Aí depois disso, aí entra-se num limbo. Tipo assim, você já passou por isso, dá graças a Deus e segue sua vida. Só que não é Parece que eu assim, também tô grata e não posso pedir mais nada, né? Porque eu já tô viva. Então, ai, quem tipo sou isso. eu pra pedir mais alguma coisa? Mas pode, tem coisas que dão ainda pra gente, dá pra gente fazer. Sim, sim, dá para muita coisa. É. Então, essa moça eu quis trazer justamente para dar esse olhar para as pessoas que possam estar se sentindo, né, num lugar sem muito futuro, sem é isso mesmo, e tem solução para muita coisa, tá? E a gente pode agradecer pela vida, mas a vida ela tem que ser boa, né? A ideia não é sobreviver, é viver. Tem tanta coisa Viver com boa, qualidade. né? É viver com qualidade. Aliás, segundo a OMS, qualidade de vida também é saúde. Então, não é só sobreviver. Seja grato, ok, passamos, mas vamos embora, tem mais. Pode ir? Vou parar, parei. Não, mas é porque Conta. esse caso é empolgante mesmo, né? É, Assim, a gente poder. Isso foi uma coisa também que fez com que eu me dedicasse muito às tecnologias, né? Porque eu vi a mudança, né, das mulheres, a mudança das pessoas, assim, é muito impressionante. Esse outro caso que eu vou falar é de uma senhora já de 70, na casa dos 70 e alguma coisa, e como eu faço uroginecologia, eu recebo muita paciente com incontinência urinária. E ela foi referenciada de outro colega médico para mim por uma incontinência urinária. E muita atrofia, ele quase não conseguia ver o canal da uretra dela e tal, pediu para eu ver. Incontinência muito intensa, ela usava fralda, enfim. Nossa, quando eu examinei, ela tinha um líquen, que é uma doença dermatológica, né, que acomete também a região externa ali da genitália feminina. E eu também consegui fazer o tratamento dela com a liberação de todas aquelas áreas que ficam fibróticas, fechando a entrada da vagina e a saída da urina também. Ela não tinha incontinência. Ela tinha uma outra doença que eu, com os tratamentos regenerativos, consegui não eliminar, porque é uma doença autoimune, a gente não consegue se livrar, mas assim, consegui melhorar o aspecto, retomar o aspecto anatômico da genitália dela, e ela
não tinha problema. Qual era o problema da urina? Ela estava tão fechada pela doença dermatológica, que a entrada da vagina estava tão fechadinha, que quando ela urinava, o xixi ia para dentro do canal vaginal e não vinha para fora. Meu Então, Jesus. se fosse talvez um profissional que não tivesse ali com essas tecnologias ao seu dispor, ou com esse olhar, não Ou com a sei, teria escuta operado. ativa, né? De prestar atenção no que fala, prestar atenção anatomicamente, né? Examinar, né? É. Examinar a paciente. Então, foi assim um caso incrível também de melhora de qualidade de vida. Ela não tinha mais incontinência urinária. Ela tinha uma outra questão que a gente tratou, resolveu. Então, a gente tem hoje em dia muitas possibilidades para situações que antes eram inimagináveis, sabe? Isso me dá muito gás de ir para frente. Então, aí além da gente inspirar com a sua história, eu acho que a gente consegue num videocast, né, como esse, dar esperança para muitas pessoas que estão passando por aqui, para muitas mulheres que estão passando por aqui, que de repente tem uma situação parecida ou conhece alguém que viveu uma situação parecida, tem luz no fim do túnel. É só você procurar um profissional que te olhe, né? É lógico que, infelizmente, são poucos os profissionais desse gabarito pelo Brasil, né? Mas temos no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, tem em todos os lugares. Rio de Janeiro tem aqui a doutora Fernanda, tá na Barra da Tijuca. Vai lá, o consultório dela é lindo. Me empolguei de novo, desculpa, mas vamos lá. Porque eu acho legal a gente poder inspirar, né, as pessoas e levar um pouco de esperança também, né? Porque a maior parte das mulheres nem sabe que existem essas possibilidades, né? Por mais que Ah, isso. isso esteja crescendo nos últimos anos, a maior parte da população não sabe que isso existe para poder ter acesso. E isso existe, tem aqui no Brasil e é factível, dá para você acessar, né? Isso é uma preocupação que eu tenho também, porque como eu sou copreceptora de residência médica, assim, então eu tenho o cuidado de estar passando para os médicos mais jovens, né, a necessidade da gente continuar a nossa formação pós-residência médica e já estar nesse momento em que a gente está tão preocupado de aprender a fazer o parto, aprender a fazer a esterectomia e tal, de ter esse olhar para as novidades. A medicina e as ciências, no geral, estão evoluindo muito rapidamente. E de ter a possibilidade, de acordo com o avanço científico e tecnológico, de estar transmitindo isso para quem de fato está precisando. Então, lá no hospital, eu já consegui, eu estou começando a montar o ambulatório de ginecologia regenerativa, porque não é fácil, né, Lana? Eu tenho que falar aqui, todo mundo que trabalha no SUS sabe como é lento, É. mas a gente já começou alguns casos, a gente já tem aí por volta de uns 20 casos, e a gente já começou a fazer algumas situações regenerativas lá. Então, a gente tem uma clientela grande, né, com muita necessidade, não só por síndrome urogenital da menopausa, mas pós-radioterapia, pós-cirurgias mais é, agressivas da genitália, a gente faz ali algum processo regenerativo para melhora da qualidade de vida dela. Então, eu estou contribuindo tanto para as mulheres que estão ali no SUS, quanto para a formação dos meninos, né, dos médicos jovens que estão vindo. Eu acho que isso vai ser importante para a disseminação ainda maior dessas técnicas no futuro. Exato, porque quanto mais a gente puder falar desse tema, fazer isso chegar às mulheres, porque tem tecnologias de todos os tipos e para todo mundo tem uma tecnologia acessível. Tá? Sim. Óbvio que não tá na rede pública, ainda tem muito pouco, mas existe uma tecnologia acessível que pode te dar uma melhor qualidade de vida. Então, mulher que está assistindo a gente, procura o seu médico, conversa com o seu médico. Não tenha vergonha também de falar com o seu médico, porque esse é outro ponto que eu queria conversar com você um pouquinho. Talvez você não receba isso no seu consultório. Mas uma vez eu estava num consultório, o ginecologista era um homem. Fiquei batendo papo com a paciente, obviamente, porque é o que eu faço, né? Bater papo. E ela falou que perdia urina e tal, mas até achava que era um pouco normal. E eu falei pra ela, olha, não pode. Mulher que tá assistindo a gente, perder urina de jeito nenhum é normal. De jeito nenhum. Nenhum pinguinho depois do xixi, não é normal. E aí eu falei pra ela falar com o médico dela a hora que ela entrasse. E ok.
Aí ela saiu, eu falei, e aí? Deu tudo certo? Ela, ai, deu e tal. Ai, mas eu não falei pra ele, não. Eu falei, o quê? Que eu já tinha até esquecido. Ai, do xixi. Ela ficou com vergonha de falar pro médico. E ele provavelmente passou, porque esqueceu de perguntar por algum motivo, né? Então, mulheres, falem. Falem. É, Eu conheço médicas que a anamnese é tão maravilhosa que pergunta das urina, das fezes, né? Essas coisas, mas sim. não é todo médico. Então você que está indo no médico, não tenha vergonha. Ele já viu o corpo da mulher 300 mil vezes. Fale o que você está passando. Você que é transgênero, vá no médico e converse com o médico o que você está passando, porque ele pode te ajudar. Não tenha medo, não tenha vergonha. Porque aí você pode ir arrastando alguma patologia que pode ser tratada facilmente. Não é? Com você, suas pacientes falam a beça, né? Eu costumo dar essa abertura toda que você falou aí, né? Perguntar das fezes e da urina faz parte da minha Era de anamnese você que eu de estava fato. falando mesmo. Então, assim, engraçado, Lana, você lembrar disso, porque uma vez nós estávamos conversando e eu acho que foi aí que saiu essa história de eu perguntar isso, e a paciente falou para mim assim, por isso que eu venho aqui, doutora. E eu, assim, colhendo o exame, nem prestando atenção, fazendo o meu corriqueiro. Aí ela, porque você é muito diferenciada, assim, eu gosto de vir aqui porque eu me sinto cuidada. E aí eu entendi de fato assim um propósito meu, sabe? Que é fazer diferença na vida de cada paciente, de cada pessoa que eu atendo. Então isso é muito forte para mim. E você sabe que eu Mas uso esse eu exemplo sempre, né? Eu não dou o nome, agora você deu, eu falo como eu falei agora, sem dar nomes, né? Mas eu sempre uso esse exemplo porque eu achei muito legal. Tem que saber mesmo. E você ainda explicou no dia que você me contou os tipos. porque Não precisa falar aqui agora, tá? Mas eu uso esse exemplo para todo mundo que tem que perguntar, gente. Porque se não tá de acordo, tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa errada, a gente pode arrumar. Porque melhor do que você tratar uma patologia é prevenir essa patologia. Por que a gente espera a saúde gritar para a gente cuidar dela? Né? Não é é, melhor falar isso é antes e verdade. prevenir? Né? Então eu uso sempre esse exemplo. Só não tinha dado nome até agora, então, mundo, é a doutora Fernanda que faz isso. Mas quem ficar curioso sobre a questão das fezes, tem muita coisa na internet, na escala de Bristol. Vai lá olhar as suas fezes, ver em qual você se enquadra, que dá para saber muita coisa Sensacional. pelas fezes. E já faz uma consulta aqui pra gente nesse LanaCast. Maravilhoso. Me fala uma coisa: como é que você consegue hoje equilibrar todos os papéis que você vive? Porque todas as pessoas vivem vários papéis. As mulheres vivem mais papéis, né? De empresária, como é o seu caso, profissional, mãe, mulher, amiga, filha, porque tem que cuidar dos pais também, né? Faz parte de speaker de várias grandes marcas, né, da aula. Aliás, isso que você falou é super importante, né, de além de beneficiar as mulheres, difundir isso para os novos médicos. E para quem não sabe, a doutora Fernanda vive dando aulas em diversos no consultório, em diversos congressos sobre tecnologias mesmo de como melhorar. Como é que você equilibra tudo isso? Como é que é a sua vida? Como é que é pra você? E ter o seu tempo, né? De cuidar desse cabelo, de se vestir desse jeito, tá com esse colar bonito, de ir pra praia, no aniversário que eu vi. Conta tudo. Lana, você é uma figura. Estamos de Olha, olho. eu vou falar o que todas as mulheres gostariam de ouvir, que muitas vezes esse equilíbrio é muito tênue, né? A gente está sempre em busca dele. Esse é o fato. É Vai ter um isso. momento que estamos juntas. Não é fácil. Mas eu acho que o que assim me norteia muito é minha base, o que eu quero para mim, sabe? Então, eu de maneira nenhuma vou fazer um lado importantíssimo meu sofrer pelo outro. Isso é fundamental para mim.
Então, eu faço opções, mesmo que essas opções me tirem, às vezes, algumas outras opções. Então, num primeiro momento, isso foi mais sofrido para mim, mas depois eu entendi que as minhas escolhas estavam sendo baseadas em coisas muito firmes para mim. Então, por exemplo, Lana falou que eu tenho muitas atividades, e tenho mesmo, mas hoje em dia eu opto pelas que realmente eu acho que são positivas em todos esses aspectos, para uma paciente, para mim, para minha paciente. Vai fazer essa diferença? Sim. Então, é um projeto que vale a pena o meu engajamento? Vale a pena o meu tempo um pouquinho mais fora da minha família? Vale. Então, eu faço. Se não vale, vale a minha saúde mental, por qualquer preço que seja, eu não pego. Então, isso é uma situação que eu consigo, hoje em dia, ver com muita clareza. E, obviamente, gente, não vou mentir, já foi um sofrimento. Claro que sim. Mas você se conhecendo, entendendo o que você quer da sua vida, você vai conseguindo equilibrar. E saber para onde você quer ir também é uma coisa importante. Saber o seu propósito, saber onde você quer chegar, isso é fundamental. A minha família, todo mundo sabe, Lana, a gente conversa muito, é assim, a minha pedra fundamental. Então, eu não abro mão dos meus momentos com eles, assim, hoje em dia eu consigo ter horários muito de qualidade com meus filhos. Eu trabalho basicamente no meu consultório à tarde, pela manhã eu estou com eles, a gente faz atividade juntos, eu levo no esporte, eu levo na escola, meu marido pega, a gente se organiza para estar o tempo inteiro dando essa atenção, porque isso é fundamental para nós. A nossa casa, o nosso lar é sagrado. Então, eu ainda tenho muitas atividades, né? E vou pulverizando elas ao longo da minha semana, de forma que isso não seja desequilibrado. Com relação ao autocuidado também não é fácil, mas uma coisa que eu acho que ajuda muito, gente, é pedir ajuda. Muitas coisas a gente não sabe, então, assim, ter alguém para chamar de seu, sabe? Um nutricionista, um médico que te acompanhe, um personal, tudo isso são coisas que você tem que ir agregando, porque sozinha muitas vezes a gente baratina. Então, precisa de organização, planejamento e ajuda. Eu acho fundamental. E assim, né? Eu falo muito a respeito disso, você sabe, que é a tal da congruência. Como é que você vai falar para sua paciente que ela tem que ter qualidade de vida, que ela tem que se cuidar, que ela tem tudo isso, se você não faz, né? A É. gente tem que viver o que a gente está falando para outra pessoa viver também, né? Dá para fazer tudo ao mesmo tempo? Não dá. Eu acho que nem os homens também conseguem. E tá tudo bem. Não tem ninguém perfeito. Você olha para a vida das pessoas na rede social e acha que só tá bombando. Mas quem vê close não vê corre, né? O pessoal É isso adora mesmo. falar isso. Você não sabe o que está por trás, você não sabe o que está acontecendo. Tem momentos de choro, tem momentos de desespero. Gente, mulher tem TPM, a gente chora, a gente se desespera. E tá tudo bem também, não existe perfeição, né? É fazer as Lana, e melhores escolhas. outra coisa que eu acho que a gente peca muito e sofre muito, nós mulheres, né? É comparar o nosso backstage, nosso corre, com o palco do outro, o que está ali Com aparecendo na certeza. mídia do outro. Então, assim, gente, todo mundo está equilibrando os pratos. A gente só tem que fazer isso com a maior harmonia e com maior congruência, como você falou, com o seu propósito, né? Então, eu acho que isso é que vai tornando mais leve. Exato, saber o que é importante para você e aí a gente vai toreando, 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 né? Bom, pra gente finalizar, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você diria, o que que você leva assim como meio que mantra pra sua vida pra gente deixar aqui pra quem tá assistindo a gente hoje e que vai assistir depois, para as mulheres que estão nos assistindo, o que você acha que seria uma dica importante assim? O que é importante assim pra você, um mantra pra você? Eu acho que, bem, assim, um mantra bem formado, eu não sei, vou falar, tá? Eu acho importante quando a gente se sente perdida, a gente pedir ajuda e entender o seu momento. E aí, a partir daí, descobrindo, como eu falei, o propósito. Isso faz muita diferença na nossa vida, porque a falta disso nos deixa solta, perdida mesmo. E muitas vezes a gente
tá sem alento, pode ser na nossa saúde, pode ser no nosso casamento, pode ser em vários aspectos, financeiro. E eu acho que pedir ajuda é um aprendizado. Muitas pessoas têm dificuldade de pedir ajuda, tanto na parte, como você falou, que ela não teve condição, né, de falar que estava com incontinência urinária, a outra que está querendo uma melhora na sua performance de saúde, não consegue falar sobre isso, não consegue emagrecer, enfim, a questão financeira, procura alguém para te ajudar, eu não vejo demérito nenhum nisso. Eu acho que a gente ficar paralisada no sofrimento é que é o pior e vai diminuindo, diminuindo, deixando a gente pequenininha. Eu acho que falar e pedir ajuda nos expande, nos abre outras possibilidades. E assim, né? Pedir ajuda quando a gente pede ajuda, as pessoas se dedicam a você, né? Porque elas se veem, é como um afago. Olha, eu posso te ajudar nisso, é um afago no coração. É bom ser importante para outra pessoa, é bom ser útil. E a gente não nasce sabendo tudo, né? Então é uma questão de humildade mesmo e de reconhecer que o outro pode fazer melhor isso e tá tudo bem, me ensina ou faz para mim e tá tudo bem. E tá tudo Lana, bem, não tem e problema. não é assim, não quero que fique entendido que é uma ajuda tipo um colinho, não, sabe? Um paternalismo, não. É assim, olha, você trilhou esse caminho aqui, poxa, me ajuda a entender como é que trilha, porque eu também quero, assim, sabe? É ter a coragem, né, de ir lá e olhar o bom exemplo e falar, poxa, o que que eu posso aproveitar disso aqui? Eu não estou bem onde eu estou. Eu posso ir por esse caminho? Você sabe esse caminho? Você me ensina? Não é vergonha. Não é, e copiar o caminho que deu certo. Qual é o problema, né, gente? O outro Sim. fez, vou fazer igual, vou imitar e tá tudo bem. Não tem problema com isso, né? O início da criatividade, ele parte de algo que foi criado, inclusive na natureza. A nossa observação da natureza nos faz criativos porque a gente começa a criar a partir de uma coisa existente. Então não é problema nenhum copiar e fazer melhor, fazer um pouquinho diferente. Só sai do lugar que não está sendo bom. Com certeza. Bom, vamos encerrar por aqui esse LanaCast. Eu quero te agradecer imensamente, mas de todo coração mesmo, o seu tempo, né, a sua gentileza e generosidade em compartilhar. Eu tenho certeza que foi incrível para todo mundo que assistiu aqui com a gente, que vai assistir depois. Só quero dizer que você foi um presente na minha vida, é um presente. E é uma honra enorme, sabe? Ter a oportunidade de conviver, mesmo que pouco, e partilhar a minha vida com pessoas como você. Eu acho que o meu propósito é ser útil e eu sou muito abençoada e honrada. Me sinto muito honrada por ter pessoas como você na minha vida. Então, obrigada pelo seu carinho. E obrigada, mais que tudo assim, pela sua amizade, por tudo que você já faz e é na minha vida. E eu não vou chorar. Obrigada mesmo. Parei agora. Nossa, me emocionou as suas palavras, sim, realmente foi um encontro que nos engrandeceu, né, individualmente muito. E eu também sou muito agradecida por isso. E para mim foi um grandíssimo prazer estar aqui conversando com você, que é uma pessoa que eu acho que tem muito a dar para muitas pessoas, assim, especialmente o nicho que você está indo, que é o médico, ele precisa muito de ajuda em gestão. Eu posso dizer que você me ajudou muito. Então, assim, é um prazer para mim estar aqui compartilhando alguma experiência com que possa ajudar alguma pessoa, ou paciente, ou outro médico, outra mulher, né? Nesse dia especial, por isso que nós nos reunimos. Então, assim, estou disponível sempre que você precisar para a gente conversar sobre isso, vai ser um prazer. Obrigada, sua linda. Um beijo. Beijo para quem assistiu a gente. Espero que vocês tenham gostado também.